Vamos começar o PET, volume 2, semana 4, terceiro ano, matemática. Os temas estudados são equação da reta, forma paramétrica, retas paralelas, retas perpendiculares. Equação da reta. Nós vimos a equação da reta na forma geral, ax mais by mais c igual a zero, forma reduzida, y é igual a mx mais n, forma segmentária, x sobre p mais y sobre q igual a 1. Hoje nós vamos ver as equações paramétricas. Podemos escrever a equação de uma reta em função de uma terceira variável, por exemplo, t, denominada parâmetro, de modo que tenhamos x igual f de t e y igual f de t. Vamos considerar a equação da reta na forma geral. 2x mais 2y menos 6 igual a zero. Vamos escrever essa equação em função de uma terceira variável, a variável t. Inicialmente, iremos isolar uma das variáveis da equação da reta, x mais 2y menos 6 igual a zero. Por exemplo, a variável x. Então, vai ficar x é igual a menos 2y mais 6. Usando a fatoração, temos. O fator comum entre 2 e 6 é 2. Então, menos 2y dividido por 2, menos y. E mais 6 dividido por 2, mais 3. Vamos escrever a equação da reta em função do parâmetro t. Por exemplo, esse menos y mais 3, eu vou chamar de t. Então, menos y mais 3 igual a t. Logo, x é igual a 2 que multiplica menos y mais 3. Como menos y mais 3 é t, x é igual a 2t. Se menos y mais 3 é igual a t, menos y é igual a t menos 3. Multiplica por menos 1, y é igual a menos t mais 3. Então, veja que juntando as duas em uma chave, nós temos aqui equações paramétricas. X é igual a 2t, y é igual a menos 3, menos t mais 3. Ou seja, existe uma terceira variável além do x e y, de modo que x está em função de t e y também está em função de t. Lembrando que t é apenas um exemplo, pode ser qualquer outra letra diferente de x e y. As equações paramétricas são equações que representam uma mesma reta por meio de uma variável em comum chamada de parâmetro. Esse parâmetro faz a ligação entre as duas equações. Exemplos de equações paramétricas. Aí a gente vê alguns exemplos de equações paramétricas. Na primeira, utilizando o parâmetro t. Na segunda, utilizando o parâmetro w. Na terceira, utilizando o parâmetro k. Conforme eu disse, o parâmetro não tem que ser obrigatoriamente a letra t. Pode ser qualquer outra letra diferente de x e y, que seria, no caso, aí uma terceira variável. Exemplo 1. Determine a forma geral da reta de equações paramétricas dada abaixo. X é igual a 3 menos 2w, y é igual a 4 mais w. Nós temos aqui reta de equações paramétricas, onde a gente tem uma terceira variável, que é o parâmetro w. Da primeira equação, x é igual a 3 menos 2w. Nós vamos isolar o parâmetro. Então, 2w é igual a 3 menos x. W é igual a 3 menos x sobre 2. Da segunda equação, nós também vamos isolar o parâmetro. Então, se y é igual a 4 mais w é igual a y. W é igual a y menos 4. Observe que aqui representa W e aqui também. Então, eu vou comparar, já sabendo que W é igual a W. Primeiro valor, 3 menos x sobre 2. E o segundo valor de W, y menos 4. Vamos colocar o denominador invisível e multiplicar cruzado. Então, vai ficar 1 que multiplica 3 menos x igual 2 que multiplica y menos 4. 1 vezes 3 menos x, 3 menos x.
2 vezes y, 2y, e 2 vezes menos 4, menos 8. Como nós temos que colocar a equação na forma geral, nós vamos passar todos os termos para o primeiro membro e terminar com zero. 3 menos x menos 2y mais 8 igual a zero. Então, menos x menos 2y, 3 mais 8 mais 11 igual a zero. Já poderia deixar dessa forma, mas eu vou multiplicar por menos 1 para ficar padronizado, de forma que não comece com o sinal negativo, embora essa não seja uma regra. Multiplicando por menos 1, x mais 2y menos 11 igual a zero. É a forma geral da reta de equações paramétricas dada no exemplo 1. Exemplo 2. Esboce o gráfico da reta S de equações paramétricas. É bem complicado traçar um gráfico de uma equação de retas paramétricas. É necessário que eu passe para um outro formato mais simples. Da primeira, eu tenho x igual 2k menos 6. Nós observamos que o parâmetro agora é k. Então, nós vamos isolar o parâmetro. Se x é igual a 2k menos 6, 2k menos 6 é igual a x. 2k é igual a x mais 6. K é igual a x mais 6 sobre 2. Da segunda equação, eu tenho y é igual a 4k menos 11 sobre 3. Vou multiplicar cruzado. 4k menos 11 é igual a 3 vezes y, 3y. 4k é igual a 3y mais 11, desce o 4. K é igual a 3y mais 11 sobre 4. Observe que aqui representa K e aqui também. Como K é igual a K, eu posso comparar os dois valores. O primeiro, x mais 6 sobre 2. E o segundo, 3y mais 11 sobre 4. Vamos multiplicar cruzado. E aqui eu tenho 4, que multiplica x mais 6, igual 2, que multiplica 3y mais 11. 4 vezes x, 4x. 4 vezes mais 6, mais 24, igual. 2 vezes 3y, 6y. 2 vezes mais 11, mais 22. Observe que se eu tenho que traçar o gráfico, eu posso definir em qual formato. Aqui eu estou optando inicialmente pela forma geral, jogando todos os termos para o primeiro membro. Mudou de lugar, mudou de sinal. Então, ficou 4x menos 6y mais 24 menos 22 mais 2 igual a zero. Tudo tranquilo até aqui, né? Então, nós chegamos até o momento na equação, na forma 4x menos 6y mais 2 é igual a zero, que é a forma geral, embora seja possível simplificar. Porém, eu vou passar para a forma segmentária, já que essa é a forma mais simples na hora de traçar o gráfico. Peguei o 2, que é positivo, joguei para o outro lado, ficou negativo. Vou dividir todos os termos pelo menos 2. Esse 4, que está como coeficiente do x, desce e passa a ser denominador do menos 2. O menos 6, que é coeficiente do y, desce e passa a ser denominador do menos 2. E menos 2 dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, nós ficamos com x menos 2 sobre 4, eu simplifico, vai ficar menos 1 sobre 2. Mais y sobre menos 2 sobre 6, eu simplifico, fica menos por menos é mais. E 2 sextos vira 1 terço, que é igual a 1. Chegamos, então, à forma de equações segmentária, que é a forma mais fácil para se traçar no gráfico. Então, vamos agora esboçar o gráfico da função S, ou melhor, da reta S. Então, veja que, apesar de inicialmente ter dado na forma de equações paramétricas, nós convertemos para a forma segmentária. Eu tenho o plano cartesiano, o intercepto x é o local onde a reta corta o eixo x, que é menos 1/2, também chamado de raiz ou zero da função. O intercepto y, 1 terço, que é o local onde a reta corta o eixo y. Por 2 pontos, traça uma reta. Então, nós esboçamos o gráfico da reta S usando as equações paramétricas convertidas na forma segmentária. Você poderia ter passado para qualquer outra forma, desde que fosse possível traçar o gráfico. Posições entre retas. Duas retas podem
assumir as seguintes posições relativas: retas paralelas, retas concorrentes e retas coincidentes. As retas paralelas não têm pontos em comum. As retas concorrentes concorrem em um ponto, tem um ponto de interseção, e as retas coincidentes têm todos os pontos em comum. Observe que no mesmo lugar onde passa a reta vermelha, passa a reta azul. São retas coincidentes. Quando as retas concorrentes se cortam, dividindo o espaço em 4 ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Um exemplo bastante famoso é o plano cartesiano. Como identificar a posição relativa de duas retas a partir dos seus coeficientes angulares? Dadas as retas S e T na forma reduzida, temos S, Y igual mx mais n, e T, Y igual mx mais n. Retas paralelas possuem coeficientes angulares iguais. O m de S é igual ao m de T. Retas perpendiculares, observe que o produto dos coeficientes angulares é igual a -1. Então, o m da reta S vezes o m da reta T é igual a -1. Retas coincidentes, como o nome fala, é uma coincidência. Os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares também são iguais. As retas concorrentes, porém não perpendiculares, é quando não aparece nenhum dos casos anteriores. Exemplo 1. Determine a posição relativa das retas dadas abaixo, reta R e reta S. A reta R está na forma geral, eu vou passar para a reduzida, isolando o Y. Como o Y está negativo, isola para o outro lado, fica positivo. Então, a reta R é Y é igual a 2x menos 1. Já a reta S está na forma segmentária. Eu dividi aqui, ó, o mais por menos virou menos. Agora, MMC, de 2 e 4 é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes menos x, menos 2x. 4 dividido por 4, 1 vezes y, y. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Posso cancelar o denominador, porque foi trabalhado os dois lados da igualdade. Então, ficamos que menos 2x mais y é igual a 4. Organizando, eu tenho y é igual a 2x mais 4. Com as duas retas na forma reduzida, eu posso comparar os coeficientes angulares e observar que são iguais. Portanto, as retas são paralelas. Vamos representar graficamente as retas vistas nos exemplos anteriores aí. A reta R, y é igual a 2x menos 1. A reta S, y é igual a 2x mais 4. A reta R, y é igual a 2x menos 1. Tem o intercepto y que vale menos 1. Então, eu sei que vai cortar o eixo y no menos 1. Para encontrar o local onde ela corta o eixo x, uma estratégia é procurar o zero da função. 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x é igual a 1 meio, que é o intercepto x. Então, vai cortar o eixo x no valor 1 meio, ou seja, 0,5. Por 2 pontos, passa uma reta. Tracei aí o gráfico da reta R. Reta S, y é igual a 2x mais 4. O intercepto y é igual a mais 4. Então, esta reta S vai cortar o eixo y no mais 4. Para encontrar o intercepto x, ou a raiz da função, eu vou fazer 2x mais 4 igual a 0. 2x igual a menos 4. X igual a menos 4 dividido por 2, x igual a menos 2, que é o intercepto x. Por 2 pontos, passa uma reta. Veja que são retas paralelas. Eu digo que a reta R é paralela à reta S. O símbolo de paralelo são 2 barras. Exemplo 2. Determine a posição relativa das retas dadas abaixo. A reta T, y é igual
1/3 de x mais 7, e a reta S, y é igual a menos 3x menos 2. Veja que o coeficiente angular da reta T é 1/3, e o coeficiente angular da reta S é menos 3. São retas perpendiculares, porque o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. 1/3 vezes menos 3 terços, que é igual a menos 1. Portanto, são retas perpendiculares. O símbolo de perpendicularismo é essa letra T invertida, de cabeça para baixo. Então, eu digo que a reta T é perpendicular com a reta S. Determine as posições relativas das retas dadas abaixo. R é igual, y igual 2/3 de x menos 5. E w, y é igual x sobre 15 meios mais y sobre menos 5 igual a 1. Vamos transformar a reta W na forma reduzida para que a gente possa comparar. Então, o 2, que é denominador do 15, sobe e volta a ser coeficiente do x. Então, ficou 2x sobre 15. Mais vezes menos é menos y sobre 5, que é igual a 1. Vamos tirar o MMC de 15, 5, que é 15, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 2x, 2x. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes menos y, menos 3y. 15 dividido por 1, 15 vezes 1, 15. Posso cancelar o denominador. Então, agora ficou 2x menos 15 e vou passar o 3y para o outro lado. Então, 3y é igual a 2x menos 15. Vou dividir todos os termos por 3, aqui simplifica, então ficou y é igual a 2/3 de x menos 15 dividido por 3 menos 5. Passamos a reta W para a forma reduzida. Agora, compare a reta W com a reta R. Veja que elas são idênticas. A reta R já veio na forma reduzida. A reta W veio na forma segmentária, mas nós passamos para a forma reduzida. E ao compararmos as duas, vemos que elas são retas coincidentes, ou seja, é tudo uma coincidência. Os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares também são iguais. Nós dizemos que as retas R e W são coincidentes. Determine as posições relativas das retas dadas abaixo no exemplo C. S, y é igual a menos 5x mais 6, R, y é igual a 2x menos 1. Observe as situações. Retas paralelas possuem os coeficientes angulares iguais. Retas coincidentes possuem tudo igual. Coeficiente angular e coeficiente linear. Retas perpendiculares é quando o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Retas concorrentes, porém não perpendiculares, é quando nenhum dos casos anteriores. Então, veja, como as retas são diferentes, elas não são coincidentes. Como os coeficientes angulares são diferentes, elas não são paralelas. Se você multiplicar o coeficiente angular de uma, que é menos 5, vezes o coeficiente angular da outra, que é 2, não vai dar menos 1. Menos 5 vezes 2 é menos 10. Portanto, não são perpendiculares. Então, por exclusão, são retas concorrentes. As retas R e S são concorrentes. É possível encontrar o ponto de concorrência, chamado ponto de interseção. Vou utilizar o método da comparação, já que as duas retas já estão na forma reduzida. Y igual a Y, por isso que se chama comparação. O primeiro Y é menos 5x mais 6. E o segundo Y é 2x menos 1. Então, eu estou comparando. Veja que eu vou jogar todos os termos, né, para o primeiro membro, então ficou aí, ó. Menos 5x com menos 2x, menos 7x. Mais 6 com mais 1, mais 7, igual a 0. Menos 7x é igual a menos 7, x é igual a menos 7 sobre menos 7, x é igual a 1. Para encontrar o valor de y, eu tenho duas equações, ou a primeira ou a segunda. Eu escolhi a segunda. Y é igual a 2x menos 1. Onde tiver x, eu vou colocar 1. Então, ficou 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Y também é igual a 1.
Portanto, o ponto de interseção entre as retas concorrentes S e R é 1, 1. Um de X, 1 de Y. S interseção com R, S inter R, vai ser o par ordenado 1 e 1. Eu represento o conjunto interseção entre chaves, porém, essa interseção é um par ordenado. Precisa ser representado entre parêntese e separado por uma vírgula. O primeiro é X, que é 1, e o segundo é Y, que é 1 também. Aqui está a representação gráfica da reta S, que é uma reta que está de vermelho, que é decrescente, e da reta R, que é a reta que está de azul e que é crescente. O ponto de concorrência, o ponto de interseção é aqui, x1, y1. Exemplo 3. Determine a equação reduzida da reta S que passa por A, 2 e menos 1, e é paralela à reta T, y igual 2x mais 3. Observe que a reta S eu posso escrever na forma reduzida, y igual mx mais n. Eu sei que o ponto A, 2 e menos 1, pertence à reta S. E eu sei que a reta S é paralela com a reta T. Então, se as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Portanto, M tem que ser igual a 2. Então, a reta S começa a ser escrita. Y é igual 2x mais n. Mas ainda falta o n. Então, eu vou lembrar que o ponto A, 2 e menos 1, pertence à reta S. Isso me dá o direito de substituir o x por 2 e o y por menos 1. Então, ficou menos 1 é igual a 2 vezes 2 mais n. Menos 1 é igual, 2 vezes 2 é 4 mais n. Menos 1 traz o 4 para o outro lado, menos 4 é igual a n. Então, n é igual a menos 5. Portanto, a equação da reta S é y é igual a 2x menos 5. A reta S é paralela à reta T e passa pelo ponto A, 2 e menos 1. Chegamos ao final da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima oportunidade.